Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão me escutando? Ivan, Carol, vocês estão me ouvindo bem? Olá, Eliane, Regina, Dani, tudo certo? Vamos aguardar o pessoal entrar, esperar um pouquinho mais. Oi, Bru, Pri, tudo bem? Tudo bem, Eliane? Oi, Ideia. Ótimo, então tá bom. Só vamos esperar um pouquinho mais, o pessoal entrar, pra gente começar a nossa live, tá? Oi, Suélia, tudo bem? Pessoal do laboratório, tudo bom com vocês? Vão me ajudar hoje aqui na live com as perguntinhas? Então, vamos lá. Então, gente, boa tarde novamente. Meu nome é Michele, eu sou embriologista do Ideia Fértil, embriologista sênior do Ideia Fértil, né? Sou da unidade matriz em Santo André. Eu trabalho com reprodução humana já há 15 anos. E eu tenho um carinho muito grande pelo Ideia Fértil, porque foi lá que eu iniciei a minha carreira, né? Eu comecei em 2005 como estagiária, me tornei embriologista por lá. Claro que eu acabei conhecendo outras clínicas, né, nesse meio tempo, aprendi bastante, trabalhei em outros serviços, mas eu acabei voltando para a Ideia Fértil, e já tem 3 anos que eu tô lá agora, novamente. Faço parte do grupo de embriologistas do laboratório, muito feliz, tá bom? Então, hoje na nossa live, a gente vai contar um pouquinho sobre como que é o nosso dia a dia no centro cirúrgico e no laboratório, tá? Então, a gente vai contar um pouquinho para vocês o que acontece nos bastidores, enquanto vocês estão nos momentos de punção ovariana e transferência embrionária de vocês, tá bom? Então, para conversar com a gente hoje, eu vou chamar a Cláudia Veloso. A Cláudia, ela é enfermeira do centro cirúrgico da nossa unidade Prime, em Moema, tá? A Cláudia, ela tem 20 anos de experiência em UTI, e ela tem quase 10 anos de experiência em reprodução humana. Então, ela vai ter bastante informação para trazer aqui pra gente. Eu vou chamar a Cláudia. Só um minutinho. Olá. Oi, Cláudia. Tudo bem, Clau? Tudo. Então, vamos lá na nossa live, né? Vamos lá. Eu estava adiantando para o pessoal sobre o nosso tema de hoje, Clau, que a gente vai contar um pouquinho para o pessoal como que é o nosso dia a dia no centro cirúrgico e no laboratório. A gente vai contar um pouquinho o que acontece nos bastidores, né? Enquanto as pacientes estão lá fazendo a punção ovariana ou a transferência embrionária. Tá ótimo. Então, Clau, começa a contar um pouquinho pra gente como que é o trabalho da enfermeira no centro cirúrgico. Como é que é o acolhimento das pacientes no centro cirúrgico? Então, para começar um pouquinho, eu vou contar um pouquinho de como funciona a unidade de Moema. Nós da unidade de Moema, nós atuamos um pouquinho diferente só da unidade de Santo André, porque lá é uma unidade onde apenas os diretores atendem. Nós temos os consultórios, o centro cirúrgico e o laboratório. Nessa unidade, a equipe de enfermagem atua como a unidade de Santo André, mais ou menos como a enfermeira madrinha e a enfermeira guardiã. Só que é a mesma equipe, um pouquinho diferente da unidade de Santo André. Legal, Clau. Então, tá bom. Então vamos lá, Clau. Vamos falar, então, sobre a parte da embriologia, né? Então, eu acredito que antes de falar sobre os procedimentos que acontecem no centro cirúrgico, na reprodução, no laboratório de embriologia, antes de começar a falar, é muito importante a gente frisar que a função inicial do embriologista
é garantir que o laboratório esteja funcionando em perfeitas condições, né? Então, para isso, é importante que a gente tenha um controle de qualidade muito rigoroso, né? Para a gente poder certificar que todos os nossos parâmetros estão de acordo, estão adequados, né? Como, por exemplo, a nossa qualidade do ar, as nossas temperaturas têm que estar bem ajustadas, né? A gente sempre tem que testar o pH dos nossos meios de cultura que chegam. Então, a cada lote que a gente recebe no laboratório, a gente testa esses meios de cultura para saber como está o pH, né? A gente também faz um controle das nossas incubadoras, né? Que é onde os embriões vão estar. As incubadoras têm que fornecer um ambiente favorável para o desenvolvimento dos embriões, né? Então, é muito importante que a temperatura esteja calibrada, que as concentrações de gases estejam ok. E são muitos detalhes no laboratório, né? Muitos detalhes muito importantes que vão fazer toda a diferença. Então, embriologia é detalhe. Embriologia você se atentar aos detalhes, que são nesses detalhes que a gente vai ter um aumento das nossas taxas, né? São muito importantes. Então, na verdade, a gente simula o organismo da nossa paciente no laboratório, né? Então, essa simulação tem que ocorrer da forma mais perfeita possível, né? Então, por isso que eu acho que antes de falar dos procedimentos, antes de entrar na parte das técnicas, é importante que as nossas pacientes saibam e fiquem tranquilas, né? Saibam que os ovos, os embriões delas estão em um ambiente adequado, estão sendo muito bem cuidados no laboratório, com profissionais altamente qualificados e com todos os nossos protocolos muito bem estabelecidos, né? Então, isso é muito importante, garantir essa qualidade antes de começar os procedimentos, qualquer um que for do laboratório. E existe um controle de qualidade no centro cirúrgico também, né, Clau? Fala um pouquinho pra gente. Sim, tanto vocês quanto a gente, nós também temos um controle de qualidade muito importante. Tanto nos equipamentos para dar segurança aos pacientes, porque todos os dias nós fazemos todo o cheque para ver se todos os equipamentos de segurança estão funcionando. Então, desfibrilador, pilhas de laringoscópio, temperaturas das salas, todos esses controles são feitos diariamente também para atender nossos pacientes com bastante segurança. Então, este controle de qualidade, tanto no laboratório como no centro cirúrgico, também é feito. Legal, isso é muito importante mesmo, manter a qualidade em todos os ambientes, laboratório, centro cirúrgico, né? Seja tudo bem controlado. Então, Cláudia, vamos falar um pouquinho sobre quando a paciente chega no ideia fértil, né? Então, ela chega lá no ideia fértil para fazer algum procedimento do centro cirúrgico, começando pela punção. Conta pra gente um pouco como que é, como que vocês acolhem, como que vocês recebem essas pacientes quando elas chegam para fazer a punção. Então, no dia que a paciente chega para a gente para fazer a punção, ela chega já com as orientações que ou ela já vem com os termos de consentimento preenchidos ou elas vão preencher lá com a gente. Ela é atendida pela recepcionista, onde a gente ou confere ou apresenta os termos para que ela preencha para poder entrar no centro cirúrgico. Os termos são apresentados pela recepcionista. A partir do momento que a paciente preenche todos os termos, ela é encaminhada para uma sala onde a gente realiza a consulta de enfermagem. Essa consulta de enfermagem é muito importante porque a gente avalia se todos os termos estão preenchidos, se a pulseira de identificação e as etiquetas estão devidamente corretas, a gente confirma com a paciente. E aí a gente conversa nessa consulta com a paciente, perguntando toda a parte de doenças, se ela tem alguma alergia, se ela está de jejum, há quanto tempo ela está de jejum e há quanto tempo ela aplicou a medicação do disparo, que a gente chama de trigger, que é para realizar a punção ovariana e tentar a captação dos óvulos no momento antes que ela ovule. Que esses óvulos têm que estar maduros para a gente possa poder realizar o tratamento. A partir do momento que a gente passa por essa consulta, a gente encaminha a paciente para o vestiário, onde ela é orientada a paramentação, ela retira toda a sua veste, coloca o avental do centro cirúrgico. É importante lembrar que a paciente, para entrar no centro cirúrgico, ela não pode estar com maquiagem, perfume, adornos, porque tudo isso faz parte até do nosso controle de qualidade lá dentro.
e o Legal. risco de infecção também. Então, Uhum. ela retira tudo para que a gente possa colocar ela dentro de sala. Legal. Clau, a sua câmera tá virada? Eu não sei se pro pessoal tá aparecendo deitado. Deixa eu ver. Como é que tá para vocês, pessoal? Tá certo a câmera da Clau? Para mim tá parecendo você deitada. Isso. Isso? Aí. Isso, agora deu. Então tá bom. Não Legal que estou você falou. deitada. Legal que você falou pra gente, então, Clau, todo esse preparo que a paciente tem que ter, né? Antes de entrar no centro cirúrgico. Então, é uma série de fatores que precisam ser tomados, né? Checados antes da paciente entrar no centro cirúrgico. E você falou, Clau, que a paciente fala para vocês a hora que ela fez o uso da medicação, né? A hora que ela tomou o HCG. Se porventura, por algum engano, a paciente tenha se enganado e tomado a medicação na hora errada, esse HCG ela aplicou na hora errada, o que acontece no centro cirúrgico? Então, acontece sim, não é comum, mas já aconteceu da paciente chegar durante a consulta, eu percebi que ela tomou a medicação horas depois. O que acontece é que a gente tem um prazo que é de 34 a 36 horas, em média, para poder aplicar essa medicação para a gente agendar essa punção. No caso de as horas serem poucas, a gente imediatamente comunica ao médico e tenta realocar essa paciente para que a punção seja feita no mesmo dia, porém em outro horário, para evitar que a gente perca o tratamento dessa paciente. Se excepcionalmente ela esqueceu, e em vez de aplicar 36 horas, 35, ela aplicou um dia antes, provavelmente a gente conversando com o médico vai ser remarcada essa punção para o próximo dia. Sim, entendi. E é muito importante, né, Clau, que haja uma comunicação entre o centro cirúrgico e o laboratório, né? Então, por exemplo, houve essa falha, esse erro, essa alteração de horário. Então, é muito importante que vocês da enfermagem comuniquem ao laboratório de que houve essa alteração, né? Porque o laboratório ele trabalha com um cronograma, né? A gente tem lá no nosso laboratório, nossa tabela de todas as pacientes que vão fazer a punção no dia, todos os horários que vão ser feitas as injeções. Então, é muito importante que a gente saiba essa alteração para poder mudar todo o nosso fluxo dentro do laboratório. Né? Não, então, é muito importante. Isso, imediatamente. A gente avisa tanto o médico Sim, quanto vocês. Porque a gente isso. sabe de toda a agenda que vocês têm e qual é o melhor momento que a gente possa encaixar para não ter prejuízo nem para vocês, nem para o paciente. Isso. A gente costuma falar que o embriologista é chato, né? Que ele fica cobrando o horário, enfim. Não. Mas é porque o que acontece? Num processo de fertilização, de congelamento de óvulos, o que seja dentro do laboratório, todos os processos, eles são feitos com uma hora certa. Então, a gente Sim. tem a hora certinha de cada procedimento. Por isso que é muito importante que a gente sempre saiba os horários, se houve uma alteração ou se não, né? Então, Cláudia, dando continuidade aqui na punção, então, como você já falou da parte do centro cirúrgico, eu vou explicar um pouquinho para os nossos pacientes como funciona na parte do laboratório, né? Então, quando as nossas pacientes entram no centro cirúrgico e estão lá se arrumando para começar a punção, o laboratório já está preparando a bancada, né? Então, a gente prepara a nossa estação de trabalho, separa todos os nossos materiais que serão utilizados naquele momento para iniciar a punção. Então, a primeira coisa que a gente faz para começar a punção é fazer a conferência dos dados da paciente com a enfermagem, com vocês, né? Então, a gente confere os dados, confere o número do prontuário, confere o nome completo da paciente para que não haja nenhum erro, né? Nesse momento também, o médico responsável pela punção, ele vem conversar com a gente na janelinha, né? A gente tem uma janelinha de comunicação entre o centro cirúrgico e o laboratório, e a gente vai alinhar as condutas iniciais de cada caso, né? Daquela punção, no caso. A gente precisa saber todos os detalhes sobre aquela punção, a gente precisa saber se a paciente vai fazer uma ICSI, se a gente vai fazer, por acaso, uma PICSI, se esses embriões terão análise genética, né? Se a gente vai fazer biópsia, se não, se a gente vai fazer transferência fresco nesse ciclo ou a gente vai congelar. Então, é muito importante que a gente tenha esses detalhes logo na punção. É claro que o laboratório já se prepara no dia anterior, né? A gente tem uma ficha que a gente prepara no dia anterior, onde a gente tem lá no prontuário da paciente o histórico dela, todas as informações, todos os exames anteriores, tudo que a gente precisa saber está na evolução.
mas é muito importante que a gente pegue essas condutas iniciais na hora da punção para poder tocar o caso no laboratório, né? É lógico que as condutas podem mudar ao longo do desenvolvimento dos embriões, né? Mas a gente vai ter base nessa conduta inicial, né? Então, iniciada a punção no centro cirúrgico, o médico vai começar a aspiração dos folículos e vocês vão começar a trazer as seringas com líquido folicular para a gente no laboratório, né? Então, funciona mais ou menos da seguinte forma. A gente recebe a seringa com líquido folicular, imediatamente a gente já coloca esse líquido folicular numa placa lisa de Petri para identificar esses óvulos, né? Para encontrar esses óvulos. Então, a gente encontra esses óvulos na lupa, a gente pega esses óvulos e separa numa plaquinha com um meio de cultura específico para isso, né? Então, a gente vai repetindo esse processo com todas as seringas, com todos os óvulos, lava bem esses óvulos, tira todas as células que estão ali, que não tem que estar junto com o óvulo, sangue, coágulo, a gente tira tudo, separa os óvulos, deixa ali até finalizar a punção, né? E aí, quando finalizar a punção, a gente passa para o centro cirúrgico, para o enfermeiro e para o médico, o número total de óvulos coletados, né? E aí a gente vai incubar os nossos óvulos e também em outra placa que está na incubadora previamente preparado desde o dia anterior, né? Um meio de cultura específico. Cada etapa de desenvolvimento dos embriões necessita de um tipo de meio de cultura. Então, nessa etapa tem um meio de cultura específico, onde os óvulos vão ficar lá, dentro da incubadora, até o momento da ICSI, ou da vitrificação, né? Então, Cláudio, finalizada a punção, acabou a punção do centro cirúrgico, como é que vocês fazem com a paciente no pós-punção? Só lembrar um pouquinho que, assim, a punção é feita sob sedação, né? E é feita sob uma anestesia endovenosa, então a paciente não sente dor. É que por acaso eu dei uma olhadinha e eu vi que tinha uma pergunta assim: a paciente não sente dor, ela está sob sedação. Encerrada a punção, nós vamos levar o paciente para a recuperação anestésica. Essa transferência é feita de maca, direto da mesa do centro cirúrgico para a recuperação anestésica, aonde ela vai ser monitorizada e nos primeiros 45 minutos ela vai ser monitorizada a cada 15 minutos dos sinais vitais para saber se essa paciente realmente está recuperando bem, ela está sem dor, ela desperta tranquilamente do anestésico. A partir do momento que ela está na recuperação, a hora que ela estiver desperta, o médico normalmente já chega na recuperação e apresenta para ela o número de óvulos que foram coletados. Isso não indica, você melhor do que eu pode dizer, Mi, que essa quantidade inicial de óvulos coletados não é a quantidade de óvulos normalmente que vão poder ser fecundados ou utilizados. Sim, essa com certeza. que vocês vão fazer depois, 2 a 3 horas após o procedimento. Isso, até perguntaram aqui como é que a gente sabe a qualidade dos óvulos, né? Se eles estão bons ou não. Então, nesse primeiro momento que é a punção, a gente não tem como saber a qualidade dos óvulos, né? Não tem como observar as estruturas do óvulo, citoplasma, nem nada. A gente só vai ter uma noção ali pelo nível de expansão das células da granulosa, se os óvulos talvez sejam maduros ou não, né? Então, talvez aqueles óvulos tenham as células da granulosa mais dispersas, talvez eles sejam maduros. A gente espera que eles sejam maduros. E os menorzinhos, pode ser que eles sejam imaturos. Então, é só isso que a gente pode prever no início, né? A gente só vai saber após a denudação. Vamos lembrar, Mi, que assim, esse procedimento de recuperação, a gente conta em média 1h30 do horário da punção até o horário que provavelmente essa paciente vai poder receber alta da recuperação anestésica. Nesse momento, ela vai estar muito ansiosa. Ela vai querer saber o número de óvulos, se deu certo, quantos foram. E a gente deixa claro para elas o quantos foram realmente coletados, mas que daí em diante o processo é um pouco mais demorado. E aí vai depender de uma avaliação e o médico, conversando com o embriologista, vai poder passar essas informações para o paciente. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, só para continuar o nosso fluxo aqui, né? Assim que a gente finaliza a punção, o que a gente faz no laboratório? A gente vai colocar o marido para fazer a coleta seminal, para fazer o processamento desse sêmen, porque é esse sêmen que a gente vai usar para fazer a nossa fertilização, né? Então, a gente coloca o marido para colher. Dali, algumas horinhas da punção, a gente vai começar a manipular os óvulos, né? Então, tanto para congelamento desses óvulos, tanto para fertilização.
Então, se a gente, por acaso, for fazer o congelamento desses óvulos, eles serão congelados após 2 horas da punção. Então, eles serão denudados, tirados todas as células em volta, observado o grau de maturidade, os maduros serão congelados, né? Caso o paciente vá fazer uma fertilização, uma ICSI, né? Que eu acho que vocês devem conhecer, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, onde a gente injeta um espermatozoide dentro de cada óvulo, né? Após 3 horas e meia, a gente faz essa ICSI. É um horário um pouquinho diferente do congelamento. Então, feita essa ICSI, essa fertilização após 3 horas e meia, os óvulos vão para a incubadora, onde eles vão ficar até o dia seguinte. Que só no dia seguinte, né, mais ou menos de 18 a 20 horas, a gente vai conseguir avaliar se houve fertilização, se houve interação do espermatozoide com o óvulo, né? Então, explicando só um pouquinho como que é isso, a gente, no dia 1, que a gente chama, é o dia da fertilização, que é o dia, a gente fala que D0 é o dia da punção, dia 1 é o dia da fertilização, que é o dia seguinte. Então, a gente vai avaliar se houve interação do espermatozoide com o óvulo, pela visualização dos pronúcleos, né? A gente tem que ter 2 pronúcleos, um da mulher e um do homem. A gente vai avaliar a extrusão do segundo corpúsculo polar, que é outro indício também de fertilização, né? E nesse dia é só checar a fertilização e eles voltam para a incubadora, né? A gente precisa esperar agora que eles entrem em processo de divisão celular, de formação do embrião mesmo, né? Então, 24 horas depois dessa fertilização, do dia 1, né, no dia 2, a gente vai ter o que a gente chama de primeira clivagem embrionária, que é quando os embriões vão começar a ter divisão celular, né? Então, eles vão ter lá de 2 a 5 células já. Só que esse dia, particularmente, a gente não avalia. A gente não pega a plaquinha da incubadora para avaliar esses embriões, porque eles estão numa fase muito inicial ainda do desenvolvimento e essa fase não passa muita informação para a gente. Então, a gente espera mais um dia, mais 24 horas, até o dia da segunda clivagem embrionária, que é o D3. Tá? Nesse dia, aí sim, a gente vai observar quantos embriões dividiram, quantos embriões se formaram, o número de células desses embriões e o grau de fragmentação, né? Então, nesse dia, que é o dia 3, é o dia que a gente já pode tomar alguma decisão do que fazer com esse embrião. Então, ou a gente tem 3 opções. Ou a gente vai transferir esses embriões já para o útero da paciente, ou a gente vai fazer o congelamento desses embriões, ou a gente vai manter esses embriões em cultivo até o estágio de blastocisto, né? Vamos supor, então, que a gente vai transferir, a gente vai fazer uma transferência desses embriões, né? Em D3 ou em blastocisto. E a gente vai falar, então, agora um pouquinho sobre a transferência dos embriões, né? Clau, então, na transferência desses embriões, como que funciona no centro cirúrgico? Então, para a transferência dos embriões, é feito um preparo do endométrio. Quando a transferência não é a fresco, que esse preparo inicia-se imediatamente no dia da punção, quando vai ser uma transferência de embrião congelado, essa transferência é pré-agendada com o médico, ele inicia o preparo do endométrio com medicações, normalmente por via vaginal, e é agendada o dia para a transferência. A paciente chega na unidade no dia da transferência, é recepcionada, a gente entrega os termos de consentimento da transferência do embrião e ela é orientada neste dia, diferente da punção, que apenas ela precisa estar, o único preparo para a transferência imediato é ter a bexiga cheia. Por quê? Porque como a transferência é acompanhada pelo ultrassom, a bexiga cheia facilita a visualização durante a passagem do catéter para a transferência. O que acontece é que, assim, podem acontecer algumas pacientes preferirem, ou o médico, por algum motivo, eles preferem fazer essa transferência sob sedação. Aí a paciente vai ter que vir em jejum. Mas a grande maioria dos casos, a transferência é feita, é um procedimento simples, não tem necessidade de sedação. Então, ao receber a paciente, a enfermeira confere a etiqueta de identificação, identifica a paciente com a pulseira e, neste dia, ela pode entrar com o acompanhante no centro cirúrgico. O acompanhante pode acompanhar o procedimento, desde que ela assine que ele pode entrar com ela. A gente coloca ela dentro do centro cirúrgico, seguindo as mesmas normatizações de retirar a roupa, não poder estar usando adornos,
perfume para manter a mesma qualidade do dia da punção. Coloca-se ela na sala operatória e a gente vai verificar se a bexiga está suficientemente com a visualização boa para que seja realizado o procedimento. Neste momento, a gente comunica ao laboratório se a gente vai poder iniciar o procedimento para que vocês possam iniciar o procedimento de vocês. Não é assim? Isso mesmo. E você falou sobre a bexiga, né? É muito importante que vocês avisem o laboratório se por acaso a paciente está com a bexiga vazia, né? Se ela está com a bexiga vazia, a gente vai ter que esperar um pouquinho para essa bexiga encher, né? Então a transferência vai acabar sendo um pouquinho depois. E como o laboratório vai estar pronto lá para fazer a transferência no momento certo, é importante que a gente saiba que teve alteração de horário para a gente poder se reorganizar no laboratório, né? Como eu falei da punção, a mesma coisa para a transferência. A gente tem que saber direitinho o horário de acontecimento de cada procedimento, né? Então, você falou no centro cirúrgico como acontece a transferência, eu vou falar um pouquinho sobre o laboratório, como é feito. Então, o processo de transferência, ele começa bem cedinho no laboratório. Então, todo dia de manhã, a gente faz a checagem de todos os nossos embriões. Então, chega lá de manhã, a gente faz a checagem das fertilizações, dos embriões no dia 3, dos embriões no dia 5, toda a checagem. E nesse momento, a gente já separa através da avaliação desses embriões, né? A gente vê quais são os embriões melhores para a transferência, a gente já seleciona e separa esses embriões para transferência. A gente coloca esses embriões em uma placa de cultivo, também com meio de cultura específico para isso, e a gente vai manter esses embriões na incubadora até o momento da transferência, né? Caso seja um caso com embriões descongelados, o que a gente faz é descongelar esses embriões pela manhã cedinho, né? E deixar eles na incubadora durante umas 3 ou 4 horas para que eles se reorganizem, para que as funções celulares se restabeleçam, né? E para que ele seja pronto para ser transferido. É o protocolo que a gente acaba seguindo no Ideia Fértil, né? Então, chegado o momento da transferência, a gente faz a conferência novamente, né? Do nome da paciente, número do prontuário com a enfermagem, para bater direitinho as informações, não ter nenhum erro. A gente também conversa nesse momento com o médico, né? A gente comunica o médico sobre quantos embriões a gente vai transferir, qual a qualidade deles, se está tudo ok, se for um caso de descongelamento, se os embriões, como foi a sobrevivência, se está tudo certo, se por acaso o paciente ainda tem alguma palheta congelada, algum embrião congelado, né? E aí a gente inicia a punção. Então, a gente passa o catéter externo para vocês, né? O médico vai introduzir esse catéter externo dentro do útero da paciente e por ultrassom ele vai guiar ali até encontrar o caminho certo e a posição certa no útero. Quando estiver tudo bem posicionado com esse catéter, a enfermagem vai dar um ok pra gente. Pode carregar o catéter. E aí sim, nesse momento, que a gente vai lá na nossa incubadora e pega a placa com os embriões para transferir. Deixando claro que os embriões não ficam expostos antes disso. É só nesse momento que a gente pega os embriões da incubadora, tá? Então, a gente pega os embriões da incubadora e a primeira coisa que a gente faz é chamar um embriologista que estiver ali do lado para fazer uma dupla checagem com a gente. Então, a gente sempre tem uma testemunha, que a gente chama, né? A gente sempre tem uma dupla checagem. Então, essa pessoa vem, ela vai conferir na tampinha da plaquinha o nome da paciente, o número do prontuário, vai conferir com a ficha, o nome e prontuário da ficha, a etiqueta da palheta que foi descongelada vai estar ali colada também do lado, ela também vai conferir. Então, antes de tudo, sempre a gente faz uma conferência. E já aproveitando, falando sobre transferência, para falar que tudo no laboratório é feito com dupla conferência, tá? Todos os procedimentos que a gente realiza, tanto da embriologia quanto da andrologia, todos são feitos com dupla checagem. Então, 2 pessoas sempre vão checar para a gente não ter problema nenhum com essas amostras, tá bom? Então, assim que a gente conferiu a plaquinha, a gente vai carregar esses embriões no catéter. Então, a gente tem um catéter interno dentro do laboratório, que a gente vai carregar esses embriões para passar dentro do catéter externo que está lá no centro cirúrgico com o médico, já posicionado. Então, a gente carrega com o auxílio de uma seringa acoplado no catéter, né? Uma pequena quantidade de meios de cultura na ponta do catéter com os embriões dentro. Então, a gente vai passar esse catéter para a enfermagem, vai falar dessa vez o número do prontuário e o nome da paciente completo em voz alta. Por quê? Para que haja a conferência não só da embriologia com a enfermagem, mas a conferência da paciente também. Então, a paciente vai escutar a gente falando o nome dela. Então, isso vai trazer uma tranquilidade maior para ela e vai ajudar a gente a fazer essa conferência.
tá? Então a gente passa esse catéter para a enfermagem. E aí, Clau, vocês pegam um catéter com delicadeza, né? Como é que é esse momento no centro cirúrgico? Então, lembrando que esse double check, ele se inicia quando a gente recebe a paciente, quando ela entra na sala e antes de iniciar o procedimento da transferência. No momento que você vai me passar o catéter, você reforça o nome da paciente, a hora que ela escuta o laboratório, porque vocês estão com o embrião com o nome dela, e aí eu recebo esse catéter. Esse catéter é recebido com bastante delicadeza e entregue na mão do médico que vai fazer a transferência. Ao injetar os embriões na cavidade, normalmente a gente consegue visualizar no ultrassom. Em alguns casos não dá por anatomia, mas normalmente a gente consegue visualizar realmente o momento da transferência no ultrassom. Ao término da transferência, o médico devolve o catéter para a enfermeira, ela entrega esse catéter para o laboratório que vai fazer a reconferência. Pode acontecer desse embrião ficar retido, né, Mi? Isso, pode sim. Então a gente recebe o catéter externo e interno da enfermagem de vocês, né? A gente vai fazer uma lavagem desse catéter com os meios de cultura que a gente tem ali. E a gente vai checar se o embrião tá ali grudado por um motivo, né? Se o embrião ficou retido ou se ele foi pro útero mesmo. É nesse momento que a gente faz essa checagem. Né? Isso. Vocês dão um ok pra gente. Isso. E se por acaso o embrião ficar retido, né? A gente faz o recarregamento desse catéter sem problema nenhum. A gente observa na placa onde estão os embriões que ficaram, né? Pega eles, lava eles no meio de cultura, carrega novamente no catéter e passa para a enfermagem da mesma forma. E aí, se tiver tudo bem, né? Se a gente perceber que o embrião foi, que ele não ficou retido, ele não voltou no catéter, a gente dá um ok para vocês saberem que foi tudo bem na transferência, né? Michele, se por algum motivo na transferência o médico não conseguir posicionar o catéter por algum motivo e esses embriões vão estar no laboratório, eles podem ser recongelados tranquilamente? Podem sim, Cláudia. A gente sabe que tem alguns casos que a gente não consegue passar o catéter. A opção que a gente tem é tentar usar outros catéteres, né? A gente tem os catéteres mais rígidos, que às vezes facilitam a passagem no útero, né? Mas às vezes realmente não tem como. A gente tem que agendar uma transferência com sedação, né? Ou fazer algum outro procedimento para poder realizar essa transferência. Então, realmente é possível congelar esses embriões sem problema nenhum, sem dano algum para os embriões, né? A gente hoje usa uma técnica muito boa de congelamento, que é a vitrificação. A gente tem ótimas taxas de sobrevivência com essa vitrificação. Então, a gente tem resultados muito similares de gravidez com embriões congelados e embriões frescos. Né? Então, não tem problema nenhum a gente congelar esses embriões para fazer uma transferência depois. Então, gostaria de esclarecer que, assim, a grande maioria das transferências são feitas sem sedação, um procedimento simples. Só que por ansiedade ou por alguma dificuldade, excepcionalmente o médico pode sugerir essa transferência com sedação. Isso não vai interferir na transferência, apenas ou na comodidade do próprio paciente ou da própria anatomia da mulher. Então, o procedimento vai ter o mesmo sucesso. Isso. E, Cláudia, como que é o procedimento pós-transferência com as nossas pacientes? Terminando a transferência, na verdade, vários estudos mostram que não existe a necessidade da paciente ficar estritamente deitada por muito tempo. Não existe um estudo dizendo que se a paciente permanecer 10, 15, 1 hora deitada, vai melhorar ou piorar ou vai diminuir a chance dela engravidar. Nós, no Ideia Fértil, colocamos aproximadamente 20 minutos de repouso após a transferência. Ela fica em repouso ou na sala ou numa antessala do lado. Se excepcionalmente ela precisar fazer xixi por causa da bexiga cheia, a gente pode encaminhar ela para o banheiro sem problema algum. O que é solicitado para as pacientes pós-transferência? Evitar atividade física, evitar atividade sexual pelo menos até o dia do exame e carregar peso maior do que 5 quilos. Fora isso, a vida é praticamente normal. Ingestão de líquido,
tratar o organismo normalmente, muito saudável. Isso é muito importante. Agora, o levantar ou não, imediatamente após a transferência, nós deixamos uns 20 minutos em repouso, até importante para o casal, para a paciente relaxar após o procedimento. Mas não existe um tempo pré-determinado para isso e não vai influir no resultado positivo da gravidez. Isso. O pessoal está perguntando aqui se o catéter de transferência é igual ao da esteroscopia, Clau. Então, não é. Na verdade, o catéter de transferência é um catéter bem fininho. Nós temos na unidade, no Ideia Fértil, três tipos de catéter que podem ser utilizados para transferência. No caso de uma dificuldade maior, a gente tem um catéter um pouquinho mais rígido ou um pouco mais flexível. Então, são 3 tipos de catéteres que a gente pode utilizar na transferência. Não é parecido com a esteroscopia. A transferência é um procedimento indolor. Excepcionalmente, na passagem do colo, às vezes a paciente sente uma ligeira cólica, mas que ela passa rapidamente. Isso, exatamente. Então, né, no geral, os procedimentos que as pacientes estão no centro cirúrgico são a transferência e a punção, né, que a gente tentou passar para vocês aqui um pouco dos bastidores, o que acontece, porque eu acho que enquanto vocês estão deitadinhas lá na maca no centro cirúrgico, tem uma curiosidade, né, de saber o que está acontecendo do outro lado da janela, o que o laboratório está fazendo, né, como está o fluxo de trabalho lá dentro. E também enquanto vocês estão sedadas, né, saber como é que é o trabalho do enfermeiro, do médico lá dentro do centro cirúrgico, né? Então a gente trouxe essa questão hoje para esclarecer isso, né, para vocês ficarem tranquilas que enquanto vocês estiverem no centro cirúrgico fazendo algum tipo de procedimento, que tudo é muito bem trabalhado, as equipes são muito bem treinadas, é tudo feito com muita qualidade, muito carinho, muita dedicação, né, Clau? Ah, com certeza. Uhum. E uma coisa que eu ia te perguntar, Clau, só para a gente, uma dúvida aqui, que se por acaso o paciente, o marido, né, tiver que passar por um procedimento de andrologia, uma punção de epidídimo, né, como é que funciona no centro cirúrgico? Então, existem aproximadamente 4 tipos de procedimentos médicos que é para captação de espermatozoide, se eventualmente o paciente não tiver espermatozoide no ejaculado. Uma das opções, normalmente para pacientes que têm obstrução de epidídimo, isso pode ser parecido com pacientes que fizeram. Acho que travou. Que pode ser feito com anestesia local, onde o médico recupera os espermatozoides na punção. É uma punção com seringa, diretamente no epidídimo. Se excepcionalmente não vier espermatozoide, o médico pode fazer a opção para a TESA, que é uma punção direto no testículo para tentar a recuperação de espermatozoide. Se mesmo assim não vier espermatozoide, ele pode ir para a biópsia de testículo, onde ele faz exposição do testículo para retirar material para a busca do espermatozoide. Existe um outro procedimento que se chama eletroejaculação, onde o paciente não ejacula, mas com algumas técnicas a gente consegue fazer a captura dos espermatozoides para poder enviar para o laboratório. Todos esses procedimentos podem ser feitos, são feitos a grande maioria com o paciente anestesiado, com sedação, exceto a PESA, que é a punção direta do epidídimo, que normalmente se faz com anestesia local. Então, existe essa possibilidade. Eu acho que é bom lembrar, existem alguns casos que o paciente, quando vai para a gente, o médico já viu que pode ser um fator masculino importante. A estes pacientes, cabe orientar que esse paciente, na ausência no ejaculado de espermatozoides, eles deverão ir à clínica no dia do procedimento em jejum. Por quê? Sim. Justamente porque se não houver espermatozoide no ejaculado, ele vai ser submetido a um procedimento que sob efeito anestésico e já vai ser feito normalmente esse procedimento sem problema nenhum. Então, eu acho que é uma grande orientação à equipe toda que está cuidando desses pacientes, nesses casos, já orientar esse paciente a vir de jejum. Sim, entendi.
E a recuperação desses pacientes, eles saem do centro cirúrgico junto com no mesmo horário que as pacientes da punção, que as Normal. esposas? Então, dependendo do tipo da anestesia, Michele, se for uma anestesia, uma sedação, como se faz da punção, em 1h30 normalmente a gente libera. Se eles receberem uma anestesia peri ou RAC, eles vão ficar um tempinho a mais na recuperação até eles poderem ser liberados. Mas são liberados horas depois, no mesmo dia, sem problema algum. Ai, que ótimo, legal. Muito legal saber como funciona o centro cirúrgico, né? Porque é curiosidade não só das pacientes, mas nossa também, né? Porque a gente está dentro do laboratório e não acompanha o que acontece, né? Dentro do centro cirúrgico, muito esclarecedor, muito legal. Eu acho que as nossas pacientes conseguiram entender um pouquinho de como que funciona, como é que funcionam esses procedimentos, né? Como que é o fluxo que acontece. Então é isso. Eu acho que você quer falar mais alguma coisa sobre o centro cirúrgico, Cláudio? Tem alguma coisa mais para comentar? Eu acho que é assim, para toda paciente que está sendo submetida a um procedimento, a um tratamento de reprodução assistida, cabe dizer que elas estão realmente muito ansiosas. Sim. Então, o acolhimento de enfermagem, desde a indução da medicação, do tratamento, até o dia da punção ovariana e transferência, fazem muita diferença no tratamento dessas pacientes. Porque elas, além de orientação, elas precisam ser acolhidas. É uma parte muito complicada do tratamento. O dia da punção é o dia da explosão, onde elas vão começar a sentir se isso... Imagina. Se isso existe a possibilidade de dar certo. E então, assim, eu acho que a enfermagem, neste ponto, é altamente importante nesse procedimento e as orientações imediatas após a transferência dependem totalmente da enfermagem junto com o laboratório e a parte médica. Então, nós somos uma equipe. Não tem como a gente trabalhar separado. Com certeza, muito ruim. E é muito importante frisar como as equipes devem se conversar, né? Como deve haver uma harmonia entre as equipes. Então, tudo que o laboratório faz, a enfermagem tem que saber. Tudo que a enfermagem faz, o laboratório tem que saber. Para a gente trabalhar, né? Em equilíbrio ali, um sabendo o que o outro está fazendo. Acho que é muito importante isso, né? Nossa comunicação. Principalmente durante os procedimentos. E vamos lembrar as pacientes que, assim, o nosso trabalho diário depende muito de horário. Nós temos que ser muito disciplinadas. Da hora de entrada, da hora de realização do procedimento e de que cada coisa tem o seu tempo. E a paciente, quando inicia esse tipo de tratamento, ela tem que entender que ela tem que ser muito disciplinada, tanto na hora que ela está aplicando as medicações, até a hora de chegada para a gente. Para quê? Porque a minha preocupação, quando eu estou aguardando a paciente, é porque o medo que eu tenho é que ela perca os óvulos do ciclo que ela fez. Então, ela tem que chegar na hora. E eu fico agoniada se ela não chega, porque ela pode perder o tratamento. Então, todos assim, nós ficamos, né? Nós temos horário, mas elas têm que entender que esse tratamento, além da ansiedade, requer disciplina de todas as partes. Da parte profissional e da parte dos pacientes. É importantíssimo. Então, assim, quando a gente orienta os pacientes, eu suplico aos pacientes disciplina de horário, de responsabilidade. Ela vai ganhar uns dias da vida dela com muitíssima responsabilidade até que ela chegue para a gente para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Exatamente. Porque depende de nós, mas depende delas. Com certeza, claro. O nosso sucesso vai depender se elas realmente cumpriram o dever delas. Sim, com certeza. E cada vez eu acho que a gente vai trabalhar melhor. Então, com certeza, claro. Se elas trouxerem o trabalho delas bem feito, o nosso vai ser desenvolvido maravilhosamente. Elas podem eu acho muito legal essa oportunidade da gente estar fazendo live, porque a paciente chega para fazer o tratamento, ela tem os óvulos dela puncionados e ela não vê mais, né? Ela simplesmente confia, entrega aquilo ali, aquele sonho nas nossas mãos
e ela confia que ela vai ter um embrião no final. Então, eu acho que elas ficam muito aflitas, né? Quando elas chegam para fazer a punção e só tem o resultado depois, no final, que ela vai receber os embriões na transferência, né? Então, é importante que seja comunicado às pacientes, né, sobre a evolução dos embriões delas, né? Eu acho que a gente contando isso pela live, eu acho que é muito legal para elas entenderem como que é o funcionamento, né? Para elas entenderem como que a gente cuida do material, dos gametas e dos embriões delas, né? E até aproveitando a oportunidade dessa live, a gente do laboratório, eu posso falar pela minha equipe inteira, pelo pessoal inteiro da embriologia e andrologia, que a gente não tem contato direto com os pacientes, né? É muito difícil a gente se conhecer cara a cara ali. A gente trocar um abraço, trocar uma palavra, a gente dificilmente vai ter contato direto. Então, até quero aproveitar essa oportunidade para falar para as pacientes que ali do outro lado daquela janelinha tem alguém se empenhando muito, se dedicando muito para que tudo ali funcione, que a gente faz de tudo para que os casos fluam bem, que a gente tenha um pouco do histórico delas, né? A gente sabe um pouquinho sobre cada uma delas pelo prontuário, que a gente tenta personalizar os casos da melhor forma possível, né? E que a gente, além de tudo, acima de tudo, que a gente torce muito pelo sucesso de todas elas, né? Então, eu espero muito que elas sintam o nosso carinho pelos nossos enfermeiros, nossos médicos, né? Então, eu acho que é bom elas saberem como que acontece ali nos bastidores e saber que existe uma torcida muito maior do que ela imagina, né? Muito maior do que ela está enxergando na frente dela. Então, eu queria tranquilizar vocês, pacientes, fiquem tranquilas, que os embriões estão sendo bem cuidados. Nessa pandemia, os embriões e ovos e sêmen congelados estão ali sendo bem cuidados. A gente está indo lá todos os dias fazendo o nosso controle de qualidade diário. Nada ficou perdido. A gente está sempre controlando, sempre acompanhando tudo lá no laboratório, tá? Então, fiquem tranquilas, continuem na quarentena de vocês, que a gente continua tomando nossos cuidados pessoais, né? Mas cuidando dos embriões de vocês, que é o maior bem que vocês têm, né? O sonho de vocês. E eu, Cláudia, como parte da equipe de enfermagem do Ideia Fértil, estou à disposição para receber vocês, pacientes, e suguem a gente, só que aguardem, porque eu dou bronca, eu exijo dedicação, disciplina para o sucesso do tratamento de vocês, porque eu sofro pelo sucesso de vocês. Mas isso vai depender de nós. Nesse momento, eu sei que está complicado para todo mundo. Aguardem as pacientes que estão aguardando transferência, mas logo isso vai passar. Se cuidem, que nós estamos aguardando vocês para dar andamento tranquilamente, em bem pouco tempo, às nossas atividades normais. Sim, e eu queria dizer para vocês também que com certeza surgem muitas dúvidas referente à embriologia, né? Então, eu tenho um embrião tal, eu tenho blastocisto 3cc, eu tenho embrião congelado, muitas dúvidas relacionadas à embriologia e andrologia. Então, eu quero dizer para vocês que nessa live não vai dar para a gente responder a maioria das perguntas, né, sobre os embriões, mas eu quero dizer que a gente separou uma live especial, né, o Ivan Yoshida, nosso coordenador do laboratório, ele vai fazer uma live esclarecendo todas as dúvidas, tirando todas as dúvidas de vocês em relação aos embriões, né, às técnicas também, né, o congelamento, a biópsia. Então, não percam essa live dele. A gente ainda vai passar para vocês o dia certinho de quando vai acontecer, né? Mas eu sei que o laboratório geralmente é um foco de curiosidade, né, de todo mundo. Então, surgem muitas dúvidas referentes aos embriões, principalmente a qualidade dos embriões. Então, a gente vai ter um momento para esclarecer tudo isso, tá? Obrigada, Mi, pela parceria. Obrigada eu, Cláudia. Foi muito legal essa live, gostei muito de ter participado. Espero que a gente possa ter ajudado as nossas pacientes, né? Esclarecido um pouquinho como que funciona, para elas terem pelo menos uma ideia de como que funciona dentro do laboratório do centro cirúrgico. Estamos aguardando vocês em bem pouco tempo, em breve. Por isso temos o FIV à distância. Entrem em contato com a gente, que nós podemos esclarecer mais dúvidas e que logo, logo vocês retornarão aos seus tratamentos e vamos fazer as transferências tão esperadas. Isso mesmo, a gente está com saudade de trabalhar muito, igual a gente sempre trabalhou. Tá muito devagar, tem que trabalhar mais. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Um beijo, viu? Fiquem com Beijo. Deus. Tchau, tchau. Tchau.